E aí, vamos para mais uma semana, vamos para uma sequência de exercícios. A gente vai corrigir agora as questões de geografia da parte de ciências humanas da prova da Severino Sombra de 2017, a primeira parte, né? 2017-1. Bacana? Então, parte de geografia, por isso que você vai sentir falta de algumas questões, porque as outras questões estão na parte de história, né? O professor de história vai se dedicar aí com vocês a essa questão, tá bom? Vamos lá então, ó. Começar aqui com a questão número 39. Questão número 39 começa com dois mapas a serem analisados. Reparem que esses dois mapas se referem à mesma posição geográfica, né? O que está mudando aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha para facilitar a identificação para vocês. O que vai facilitar aqui, ó, é o ano de 2005 para 2007. Então nós temos uma diferença temporal de 2 anos e nós trouxemos, né, que trouxe mudanças significativas nessa área. Então para isso a gente precisa analisar a legenda. A legenda vai trazer essas informações. Então na parte em azul, né, nós temos justamente o predomínio de população xiita, né? Lembrem-se que o islamismo é dividido em dois grandes troncamentos. Óbvio que não são só esses, mas são dois grandes troncamentos, os sunitas e os xiitas, tá? Predomínio de sunitas, tá bom? Onde você tem um processo de integração aqui de sunitas e xiitas e bombardeios com mais de 10 mortos. Gente, quando a gente fala do ano de 2005, quando a gente fala, né, do Iraque, né, a gente está falando aqui de Bagdá, a gente tem que relacionar esse a um contexto geopolítico. A partir de 2001, nós temos a doutrina Bush, né, aquela política externa dos Estados Unidos, iniciada no governo Bush, de luta contra o terror, né, ações preventivas, guerras preventivas, o processo de identificar o chamado eixo do mal, países que segundo a visão dos Estados Unidos, patrocinam, né, ou, né, são sedes de grupos, segundo, né, a visão dos Estados Unidos, terroristas, e isso a partir dos atentados aos Estados Unidos, ao atentado ao Trade Center, ao Pentágono, né, e um terceiro avião que, segundo, né, foi anunciado, tinha um destino à Casa Branca, representando aí a tríade do poder dos Estados Unidos, né, a Casa Branca, que não foi atingida, né, mas possivelmente o avião caiu antes, tinha esse destino, segundo, né, informações, símbolo do poder político, e o Pentágono, que foi atingido parcialmente, é o símbolo do poder militar, e o World Trade Center, né, as duas torres do World Trade Center foram abaixo, né, que marca o símbolo do poder econômico e financeiro dos Estados Unidos, tá bom? Em 2001 nós tivemos a invasão do Afeganistão, em 2003 nós tivemos a invasão do Iraque, alegando, né, segundo o governo dos Estados Unidos, que Saddam Hussein desenvolvia armas de destruição em massa, né, domesticava grupos terroristas, apoiava, financiava. Nada disso foi confirmado, muito menos pelas visitas, né, da ONU, mas mesmo assim, e descumprindo as ordens do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos desenvolvem, né, esse projeto aí de dominação justificativa, a luta contra o terror. O problema é que o terror não tem cara, o terror não tem rosto, não sabe quando, não sabe onde. Então nós temos uma configuração aí geopolítica muito complexa, tá bom? Então, ó, as imagens acima representam a cidade de Bagdá em dois momentos distantes, como nós já vimos, em 2005 e em 2007. Dos conflitos internos, iniciados com a intervenção dos Estados Unidos no Iraque em 2003. Então, nós temos aqui a invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003. A partir da comparação entre as imagens, verifica-se que no período de 2005 a 2007, esses conflitos tiveram o seguinte impacto sobre a área urbana. O que nós temos aqui, ó? O que a gente pode parar? Pega aqui em 2005, repare que a parte amarelinha ela está muito mais intensa. Então você tem uma mistura entre, né, uma miscelânea, um processo de integração entre grupos xiitas e sunitas. Quando você está em 2007, o que você tem? Você tem um processo de separação, você tem um processo de segregação. Tá? Olha como, por exemplo, aumenta as áreas, né, de população predominantemente sunita. Repare que aqui você não tem a presença daquela mescla, ilhas, né, como a gente consegue perceber aqui, ó. Certo? Você consegue perceber. Então você diminui muito, né, as áreas onde você tem integração. E olha aqui, né, a população sunita, né, como tá, ó, separada. Então você consegue perceber esse processo de separação. Deixa eu apagar aqui porque ficou uma lambança danada, mas deu para entender o objetivo que a questão queria, que você tivesse um processo de separação, né? Então você consegue identificar aqui, ó,
Na alternativa B, ó, acentua o processo de segregação socioespacial, principalmente quando você olha para cá. Ó. Quando você olha para cá, para o amarelinho, e analisa os dois mapas, você consegue perceber tranquilamente, tá? Obviamente, quando você também faz esse entendimento da população xiita e da população sunita, você consegue perceber que elas estão, né, concentradas em determinadas partes do espaço. Então, você tem um processo de segregação socioespacial, tá bom? Vamos lá, então. A questão de número 40, vou colocar aqui, ó, questão de número 45, perdão, tá? Questão de número 45. Número de municípios por tipo de destinação. Então, nós temos aqui aterro sanitário, aterro controlado e lixão. Vamos falar que a gente tem um problema sério no Brasil, um dos grandes gargalos infraestruturais do Brasil. Mais de 50% do nosso lixo não tem destino adequado. Ao mesmo tempo, né, quando a gente fala de esgoto tratado, água potável, a gente pode fazer o mesmo entendimento. E, obviamente, o Brasil não se apresenta de forma homogênea, nós temos Brasis. E também isso fica claro quando a gente analisa a questão do destino, né, do nosso lixo aí, tá? Então, quando a gente compara aqui as regiões brasileiras, né, dentro da divisão do IBGE, em 5 grandes macro-regiões político-administrativas, Norte, Nordeste, né, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, a gente consegue perceber essa diferenciação, tá bom? Então, repare, por exemplo, no lixão. Olha aqui, ó, quando você fala no lixão no total, olha como o lixão, né, aquele descarte a céu aberto do lixo, sem nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de preocupação, olha como ele é extremamente significativo no território brasileiro. E se você junta, né, com, né, o aterro controlado, você piora ainda mais a situação, tá bom? Então é uma situação muito crítica. A questão do tratamento, do destino final dos resíduos sólidos continua sendo um problema ambiental sério no Brasil. A gente pode ir a mais, né? Um problema socioeconômico também, tá? Dentre as opções abaixo, considerando os dados do gráfico, a macro-região brasileira, né, na qual se verifica proporcionalmente, ó, isso aqui que é a pegadinha da questão, a pior perspectiva de superação desse problema, então, a pior perspectiva de superação. Então, eu acho que esses 2 pontos aqui são os pontos cruciais para você não cair em pegadinha. Reparem que a questão está dando valores absolutos. O gráfico está apresentando dados absolutos, é a questão que é proporcionalmente, ou seja, de uma forma, né, relacionada ao total que você tem. Então você está pedindo aqui a parte percentual, a parte relativa. Tá? Então, por exemplo, se a gente fosse falar da parte absoluta, você claramente iria identificar o quê? Cara, o Nordeste, se estivesse pedindo a parte absoluta, mas a questão é que é o percentual. Então, você pega do total, né? Você pega do total das regiões, beleza? E você vai comparar principalmente com esses dois aqui, ó. Por exemplo, o Nordeste, um total de 1.794, cara, desse total, quase a metade do lixo, né? Ó, desse total, vai pro lixão. Tá entendendo? Mas em termos percentuais, né, a gente pode perceber o seguinte, que, ó, se você somando principalmente com laranjinha, né? Se você somar esses dois aqui, olha quanto que representa, tá? Então, em termos percentuais, tá? É um destino inadequado do lixo, certo? Onde você tem menor presença de aterro sanitário, que também não é mil maravilhas, né? Não é a solução para os problemas, mas é entre, né, as opções apresentadas, é a mais, né, é a menos impactante em termos ambientais. Então, é onde que entre as regiões brasileiras, né, o aterro sanitário representa um menor percentual sobre o total. Se o aterro sanitário representa um menor percentual sobre o total, né, então significa que o lixão e o aterro controlado representam uma maior parte. Então, em termos percentuais, é a região norte do Brasil, tá? Não em termos absolutos, em termos percentuais. Então, alguns alunos erram esse tipo de questão justamente por essa pegadinha. Então, isso é comum, né? Isso cai bastante em prova. Então, nós temos aqui, ó, questão 48, fusão de gigantes
de educação pode representar risco para os alunos. Como assim, Romulo? Risco para os alunos, né? Parada estranha. Tá aqui, ó. A fusão de duas das maiores empresas de educação superior do país, as gigantes Croton e a Estácio, tem potencial de concentrar ainda mais o setor. O que é concentrar? Oligopolizar ainda mais o setor, tá? Quando monopólio é quando você tem apenas um, né? Uma empresa que controla, né, 100% da oferta de determinado produto ou serviço de uma determinada área, de um determinado setor, de uma determinada localidade. Oligopólio é quando poucos controlam muito. Nesse caso, a gente está falando o seguinte, que vai aumentar a lógica da oligopolização. Cada vez mais você vai ter um ramo, né, que no caso é a educação, né, concentrada nas mãos de poucos. E com isso, o risco, você começa a perceber, né, que a qualidade diminui, o preço aumenta, né? Então, como eles mantêm um domínio, um controle, eles conseguem manipular o mercado, né? Eles conseguem também manipular o preço da oferta desse serviço. Tudo bem? Isso é uma tendência, né, internacional processada, né, na economia mundial desde o final do século XIX, que só veio ganhando corpo ao longo do tempo e nas últimas décadas ganhando patamares nunca vistos. Certo? Beleza. A estratégia empresarial noticiada pode produzir impactos no funcionamento do mercado. Então, você está falando aqui de impactos e você consegue entender o título, né? Risco para os alunos, tá bom? E para a sociedade como um todo, né? Nesse sentido, a preocupação com esse processo é o risco eminente, tá? De formação de um. Então, você tem que dominar alguns conceitos. Por exemplo, cartel é quando você tem uma associação entre empresas, uma associação fraudulenta, não oficial, né? Entre empresas que teoricamente são empresas concorrentes, porque elas são independentes juridicamente, que se unem para manipular o mercado, controlar o preço e evitar a concorrência. Tá certo? Então não é o caso. Holding é quando você tem um grupo diretor majoritário, né, que controla ações na sua totalidade, na sua parcialidade, de empresas do mesmo ramo de ramos diferentes. Então, por exemplo, a Unilever, né, controlando várias empresas, o Grupo Pão de Açúcar, né, a Ambev. Então são exemplos, né, de holding, que também não é o caso, tá bom? Oligopólio, já expliquei para vocês, é quando um pequeno grupo de empresas controla muito. Então é o caso. Então temos aqui o nosso gabarito. Monopólio, como eu também já falei no início, é quando você tem apenas um único grupo. Tá bom? Então, temos aqui o nosso gabarito. Então, o medo é de um avanço, né, da oligopolização econômica que pode prejudicar muito a qualidade do serviço, o custo, né, e aumentar mais esse controle, essa manipulação dentro dessa lógica contínua de produção, de busca pelo lucro das grandes empresas. Tá certo? Obviamente, o teor transnacional desses capitais, né, investimentos externos muito fortes, é uma das características também, tá bom? Aqui nós temos a questão 49, né? Tá lá. O mapa dos Estados Unidos apresenta um importante exemplo de relação entre população e riqueza do território nacional. Quando você fala de população e riqueza, você fala de produção de riqueza. Então você pensa, por exemplo, em atividades econômicas, como o predomínio principalmente do setor terciário e industrial. Com isso, você tem uma grande concentração populacional que é ofertada para o mercado de trabalho, que consome, né? Mercado consumidor, que tem influência política, certo? Então, nós temos aí a produção de riqueza. Essa relação é justificada pela presença do seguinte recorte regional, do seguinte processo de regionalização. Gente, aqui nós temos uma megalópole, que é considerada a maior do mundo, que é a megalópole que vai de Boston até Washington, perpassando pela Pensilvânia, Filadélfia, Nova York, né? Que é a megalópole Bosch-Wash, como está sendo representado aqui. Tá? Rômulo, o que é uma megalópole? Megalópole é um processo de conurbação, é um processo de expansão da mancha, né, urbana, que vai integrando importantes metrópoles e suas respectivas regiões metropolitanas. Tá certo? Então nós temos essa referência aqui. É a maior megalópole do mundo, tá? É a maior megalópole do mundo. O maior exemplo de megalópole é essa aí, né? Seguida das japonesas, de algumas europeias e por aí vai, tá bom? Então vamos lá. Vale do Silício, importante tecnopolo que fica na região de Sun Belt, né? Essa aqui é a região de Sun Belt. Nós temos aqui o Vale do Silício, né? Na Califórnia, sobretudo na região de São Francisco, ali nós temos uma grande concentração de altos polos de tecnologia, ou seja, empresas ligadas à terceira revolução industrial, biogenética, informática, comunicação, engenharia, robótica, química fina, né, setores aeroespaciais, se aproximam de grandes centros de pesquisa, laboratórios, universidades, e ali você tem a formação de um tecnopolo, de um grande complexo, né, de produção de tecnologia. No Brasil, os tecnopolos são centrados nas universidades públicas federais,
que produzem mais de 90% da nossa tecnologia. Aí você pode perceber a contradição das políticas públicas, né? Sucateamento das universidades, redução das bolsas de estudo, bolsas de iniciação científica, bolsas de pesquisa, né? Dificuldades absurdas, né, para os profissionais trabalharem, os professores e tal, né? Condições muito precárias, tá bom? De propósito, aí dentro de uma lógica neoliberal. Né? Nós temos o processo de conurbação que se dá nessa região aqui, ó, né, próximo aos Grandes Lagos, certo? E o cinturão do milho está relacionado ao meio oeste, né? São os grandes cinturões agrícolas, cinturão da pipoca, como é conhecido o cinturão do milho, mas também o cinturão da soja, do trigo, né? Que estão relacionados ao meio oeste dos Estados Unidos, tá bom? Então nós temos aqui uma necessidade de um conhecimento básico do regionalismo econômico dos Estados Unidos, ao mesmo tempo dominar conceitos e posicionamentos geográficos, tá bom? Então o conceito que cobraram é o conceito de megalópole. No Brasil, os historiadores, os especialistas identificam, né, uma megalópole em formação que é no eixo São Paulo e Rio, tá? Só para a gente aproveitar a questão e desenvolver alguns conhecimentos, certinho? Questão 52, tá? 52. A fonte de energia de um carro elétrico faz diferença. Emissão de carbono de veículos elétricos abastecidos pela rede pública por país em gramas por dióxido de carbono equivalente por quilômetros, tá bom? O carro elétrico tem sido encarado como uma solução para reduzir as emissões de carbono na atmosfera. Contudo, no caso dos veículos cujas baterias são abastecidos por meio de tomadas vinculadas à rede pública de energia, as fontes utilizadas para essa geração podem ser extremamente poluentes, reduzindo significativamente os benefícios desse tipo de veículo. No caso dos países do gráfico, a matriz elétrica das duas nações com os maiores valores de emissões é baseada prioritariamente na segunda fonte de energia. Então, galera, é o seguinte: você vai lá, o carro elétrico não emite, né, gases poluentes e tal, e você fala, pô, mil maravilhas, mas da onde que vem essa energia elétrica? Vem de termoelétricas que utilizam combustíveis fósseis, certo? Ou essas fontes vêm, por exemplo, de energia solar, energia eólica, força das marés? Tô entendendo? Então, a origem da energia elétrica também é fundamental. A gente não pode focar apenas, né, na lógica do carro elétrico. Então, quando você pega aqui as duas principais, você está falando de Índia e você está falando de China. Ambas, né, as potências econômicas têm uma matriz energética extremamente centrada e dependente das fontes, né, de combustíveis fósseis, principalmente no carvão, tá? Principalmente no carvão mineral. A China hoje, né, é um país mais sujo do mundo, hoje, né, historicamente são os Estados Unidos, e a Índia. Um dos grandes desafios para esses dois gigantes da economia é justamente conciliar, né, esse crescimento, essa exigência, né, energética muito grande e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos ambientais, tá bom? Carvão vegetal é bom falar também, depois dar uma conversada com o professor de química, né, que vai te explicar um pouco melhor sobre chuva ácida, que o carvão mineral é um dos fatores aí chaves para nós entendermos as chuvas ácidas que atingem um planeta. E quando você fala atingir um planeta, porque ela pode ser localizada numa área, né, intensificada uma área urbana, industrial, né, mas pela movimentação atmosférica a gente pode perceber que há um processo de movimentação desse impacto ambiental, trazendo prejuízos, né, em regiões distantes, certo? Então vamos lá. Próxima questão. Questão 54, né? A questão 54. Repare que aqui nós temos uma pirâmide etária. Essa pirâmide etária é de Vassouras, né? Vocês estão reparando aí, ó, pirâmide de Vassouras, pirâmide do Rio de Janeiro e pirâmide, né, do Brasil, a média brasileira, tá certo? Então nós temos a representação da base, que é a população jovem, população de 0 a 19 anos, o corpo da pirâmide, né, que é a população adulta de 20 a 59 anos, a população envelhecida, a população idosa, né, acima dos 60 anos, tá bom? Comparando as três pirâmides de idade, identifica-se que, mesmo com algumas diferenças, tanto o Brasil quanto o estado do Rio e o município de Vassouras encontram-se na seguinte fase do processo de transição demográfica. Então, o Brasil encontra-se na terceira fase, onde você tem, né, um processo de desaceleração do crescimento vegetativo. Entendendo o crescimento vegetativo como a diferença entre a relação, né, entre natalidade e mortalidade. E que a gente pode perceber que o Brasil vem avançando na transição demográfica, consequentemente, a tendência de você reduzir a base e aumentar o topo, né? Então, é diminuir a natalidade, porque você tem uma diminuição da fecundidade, da fertilidade, e aumentar o topo, que significa que você tem o aumento, né, da expectativa de vida.
tá? Você tem um aumento da expectativa de vida. Então tá lá. Encontros na seguinte fase do processo de transição demográfica. Quais são as características? Tá certo? Na A você tem a queda da natalidade, beleza, impulsionada pela diminuição da fertilidade e, ao mesmo tempo, uma redução da mortalidade, representada pelo aumento, inclusive, do topo da pirâmide, que você consegue entender que é a expectativa de vida, tá? Então você consegue aí chegar a essa resolução. Então, a gente já trabalhou bastante, né, em várias questões e várias oportunidades. Análise de pirâmides etárias, a relação com a transição demográfica, tá certo? Então vamos lá. A questão número 55, né? Área ocupada pela cidade de São Paulo por sua região metropolitana de 1891 até 1995. Então você pode perceber o seguinte, olha só, que a área ocupada, que a gente pode pegar pela legenda, tá? Ó, a gente está pegando pela legenda aqui, ela foi sendo ampliada. Tá? Quando você fala de área urbana sendo ampliada no sentido horizontal, né, aumentando essa mancha urbana, isso identifica o processo de conurbação, que é justamente o processo de expansão da mancha urbana, concreto, asfalto, construções, né? Então você vai integrando áreas. Quando a gente fala de região metropolitana, você vai integrando áreas urbanas de municípios, né, diferentes. Logicamente, tendo como polo, como centro, né, a metrópole principal, que é São Paulo. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, na B, nosso gabarito, que está falando justamente sobre o processo de conurbação, tá certo? Ó, considerando a sequência da imagem, um importante processo espacial, né, responsável pela evolução das áreas representadas é justamente o processo de conurbação, o processo de expansão da mancha urbana. Tá certo? Então, beijo, espero que eu tenha ajudado. Grande abraço, tá? Tudo de bom aí. Então, até a próxima.